Graça e paz em Cristo, uma boa noite a todos. Esse é um final de semana diferente, não é? Que nós estamos tendo bazar. Enquanto estamos aqui, tem um pessoal ali para preparar o final do bazar para aqueles que ainda vão chegar. Que bom que você veio. E hoje estamos encerrando a série Pés no Chão. O nosso tema agora à noite é o mesmo da manhã, ainda que façamos uma aplicação diferente. O tema será pés lameados. E para isso, se você tiver uma Bíblia, pode abri-la. Nós vamos ler Lucas 9, de 57 a 62. Se você for usar a Bíblia no aplicativo Bíblia do seu celular, pode clicar lá em eventos e o esboço da mensagem está disponível para você. O aplicativo Bíblia da Bible.com ou YouVersion. Vou ler o texto, você pode acompanhar, diz assim: Quando andavam pelo caminho, um disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas primeiro deixa-me voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A imagem dessa mensagem já descrita pela manhã é a imagem da lama. Você já viu alguém entrar na lama e não se sujar? É impossível. Se você entrar na lama, você vai se sujar. Se você apenas pisar na lama, pelo menos a sola do seu calçado vai se sujar. A lama é uma boa figura para falarmos sobre envolvimento com Deus e com o reino de Deus. Se você é de Jesus, se você é um cristão, você precisa envolver com as coisas de Deus. Não dá para ser um cristão sem se envolver. E usando a figura da lama, não dá para você entrar na vida cristã sem se envolver, sem literalmente se sujar. O que vimos pela manhã? Vimos que esse entrar na lama, esse sujar os pés, esse envolvimento, ele se dá em 3 níveis. Primeiro, o envolvimento com Deus, é relacionamento com Deus. Segundo, é um envolvimento com a obra de Deus, é um envolvimento com a igreja, é um envolvimento com a família de Deus. E terceiro, é o envolvimento com a criação de Deus. Esse foi o estudo de hoje pela manhã. Agora à noite, eu quero te dizer que existem alguns detalhes desse encontro. Existem alguns detalhes desse entrar num ambiente chamado Reino de Deus. E talvez em função desses detalhes, algumas pessoas não querem se envolver com as coisas de Deus. 3 motivos pelos quais as pessoas não se envolvem com o reino de Deus. Primeiro motivo é o impulso. O impulso é um movimento praticamente emocional.
O impulso é aquela vontade inicial. O impulso é aquele sentimento de que eu quero fazer alguma coisa. Eu quero começar alguma coisa. E muitos há que, ouvindo falar em Jesus, eles tiveram um impulso. Eu quero Jesus. Eu quero saber mais. Eu quero me envolver. Porém, essas pessoas perceberam que o impulso não é suficiente para alguém se envolver com a obra de Deus, se envolver com Jesus, se envolver com o reino de Deus. O impulso, ele pode ajudar você num momento inicial, criando, quem sabe, um desejo, mas o impulso é insuficiente. Talvez seja por isso que o primeiro personagem da leitura do texto, ele recebeu uma palavra tão dura de Jesus, dá quase pena dele. O primeiro personagem diz: Senhor, eu vou seguir-te para onde fores. E o Senhor Jesus é duro. E em outras palavras diz: você nem sabe o que está falando. Por que Jesus foi tão duro? Porque Jesus queria deixar claro que o impulso não é o bastante para alguém seguir a Jesus. Não é o bastante para alguém se envolver com Jesus. Não é o bastante para alguém se manter na igreja de Jesus. Algumas estatísticas recentes aqui do Brasil, veiculadas pela CEPAL, trazem números interessantíssimos sobre o número de pessoas que entra e sai das igrejas. Existe uma média de 40 a 50% de pessoas que ficam em uma igreja em até um ano e nada mais. É um impulso. Ela começa. Ela diz: eu vou crescer aqui. Eu vou abandonar Jesus por nada. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Mas na verdade tudo aquilo era emocional. Era um impulso. E da mesma forma que aquele primeiro personagem aproximou de Jesus cheio de impulso, cheio de emoção, dizendo: Jesus, te seguirei para onde fores, e Jesus foi duro com ele. Assim é o início dessa mensagem para o seu coração. O impulso não é suficiente para você ser um crente em Jesus. Você, movido pelo impulso, quem sabe dará alguns passos, mas não correrá a carreira da fé. Segundo impedimento para alguém se envolver com o reino de Deus é a dor. A dor é um dos fenômenos que todo ser humano há de experimentar na vida várias e várias vezes. Nós temos um tipo de dor relacionada à nossa carne, ao nosso corpo. É a dor proveniente de uma pancada, de uma enfermidade. Mas também existe a dor emocional. Aquele tipo de dor que parece estar tão dentro de nós, que a gente tenta achar e não consegue. Mas é tão intenso, como aquela dor no corpo, que você olha a ferida e sabe, é aqui que está doendo. Há muitas pessoas que não se envolvem com Deus, com a igreja, com o reino, por algumas dores que carregam na vida. Tentei fazer uma lista e coloquei algumas das principais
que podem levar você a não se envolver com as coisas de Deus. Primeira dor, decepção. Raramente alguém passará pela vida sem se decepcionar com outro ser humano. Você já se decepcionou com alguém? Eu acho que sim. E às vezes a decepção, ela está relacionada a uma pessoa em quem confiávamos tanto. Uma pessoa que amávamos. E talvez ainda amemos. Mas a decepção com uma pessoa, ela é capaz de nos tirar até de dentro da igreja. É capaz de esfriar a nossa fé. É capaz de diminuir aquela intensidade de amor que um dia declaramos a Deus. Há muitas pessoas que não se envolvem com o reino de Deus, porque estão doloridas. Doloridas pela decepção. Alguém dentro da igreja se feriu. Quem sabe alguém fez uma promessa em nome de Deus, e aquilo não se cumpriu. A pessoa ficou tão decepcionada, que ela disse, não quero mais saber de Deus. Na verdade, Deus nunca tinha dito nada, mas alguém disse em nome de Deus. E o que ficou valendo foi a palavra dessa pessoa. Além da decepção, existe a dor da frustração. Decepção e frustração, eu acho que são primos. São palavras muito próximas. A diferença da decepção com a frustração é que a decepção é um pouco mais intensa. Mas a frustração, ela também é terrível para nós. A diferença de uma e outra é que a decepção está relacionada a outra pessoa. Mas a frustração, ela está relacionada conosco. Eu não consegui. Eu queria, mas não deu. A frustração, ela se conecta com alvos que estabelecemos e não conseguimos atingir. E tanta gente acabou saindo da igreja, acabou esfriando na fé, porque se frustrou. Achou, por exemplo, que se fosse uma pessoa, nunca teria problemas na vida. E mesmo orando muito, essa pessoa teve vários problemas. Ela se frustrou e disse, não vale mais a pena orar. Abandonou o evangelho. A outra se frustrou porque achava que se ela viesse em todos os cultos e fizesse campanhas, isso e aquilo, ela ia ter determinada resposta de oração, com certeza atendida. Mas não aconteceu. Deus não respondeu. E aquela pessoa se frustrou. Ela começou a dizer, eu acho que Deus não me ama. Porque eu esperava tanto isso. E não aconteceu. Que dor. É a dor da frustração. Mas uma terceira dor é a dor de experiências duras do passado. Experiências dentro e fora da igreja, experiências com pessoas, experiências com irmãos em Cristo, experiências com Deus, experiências duras. Por exemplo, você já recebeu um não da parte de Deus? Um não. Você sabe que foi um não. Para você foi uma experiência muito dura. Tão dura. Que você disse, eu não aceito um não em relação a esse assunto. Não aceito. E porque não aceito, não quero mais saber de Deus.
experiência dura seja relacionada a alguém. Alguém te feriu muito, alguém pisou em cima de você, emocionalmente falando. Talvez a sua família tenha te trazido experiências duras. Talvez uma frustração lá no trabalho. Talvez você tenha escolhido uma carreira errada. E de repente, todas essas experiências duras te tornaram uma pessoa apática. Você não quer saber de Deus, você não quer saber da igreja, você não quer saber da fé, da confiança, da partilha da sua vida com outros irmãos em Cristo. Mas além dessas três coisas, o que dizer da dor que a crueldade de pessoas imprimir no seu coração? Irmãos, há pessoas cruéis o bastante para nos afastar de Deus. Cruéis o bastante para eliminar a nossa esperança. Cruéis o bastante para destruir os nossos sonhos. Pessoas que quando abrem a boca, são como verdadeiros vulcões, altamente destrutivos. E há, com certeza, alguém que não se ouve mais com Deus, porque está tão dolorido, que não consegue abrir o seu coração, nem a Deus, nem a ninguém. Há pessoas que já sofreram tanto na vida, que para elas não existe uma história com final feliz. Não existe. E quando você chega a essa linha de pensamento, que nada de bom irá acontecer, você por certo não se envolverá com o reino de Deus. Você estará tão magoado com a vida, que para você nada vale a pena. Nem Deus, nem as pessoas, ninguém. A crueldade de alguém pode ser para você um impedimento para você viver as bênçãos de Deus na sua vida. E o que não dizer ainda de pessoas que sofrem, são doloridas por verdadeiras doenças emocionais. Irmãos, a doença emocional é como a doença física. Quando você está doente, vamos pensar numa doença dessas básicas, uma gripe. Você está gripado. O que acontece com o seu corpo? Ele começa a sussurrar no seu ouvido: cama, cama. Não é assim? Dá uma vontade de deitar, dá uma vontade de largar o corpo. Você se cansa rápido. É uma gripinha. Mas o seu corpo enfermo, ele já começa a manifestar reações diferentes. Mas o que dizer de um cardiopata? O que dizer de um diabético? Pessoas enfermas, pessoas que têm que tomar remédio, pessoas que têm que fazer dieta, pessoas que têm que cuidar do corpo de uma maneira diferenciada. A doença emocional, ela também precisa de cuidado. Mas por algum motivo, algumas pessoas acham que doença emocional balela, é mentira. Não se tratam porque não acreditam que estão doentes. Mas sabe como um doente emocional vive? Ele vive em dor. Ele vive sofrendo. Ele vive procurando alguma coisa para trazer alívio. E como ele não acredita que está doente, ele vai de mal a pior. E algumas dessas pessoas encontram alívio, sabe como? Atentando contra a sua própria existência.
É a única maneira que elas encontram para ter um pouquinho de alívio. Talvez você esteja doente. Talvez alguém tenha sido cruel com você. Talvez você esteja frustrado. Talvez decepcionado. Talvez a sua história seja uma história dura. E por tudo isso, você sente uma dor que se transformou numa barreira para você se envolver com Deus. Até quando você permanecerá em dor? Que tal você lançar a sua dor nas mãos de Deus? Aliás, que tal você levar a sério a sua dor e entregar a sua dor a Jesus? Dizer: Senhor Jesus, eu quero te seguir, eu quero me envolver, eu quero de uma vez por todas te levar a sério, mas eu estou muito dolorido, eu estou muito chateado, eu estou muito frustrado, eu estou muito decepcionado. Jesus, me cure, porque eu quero me envolver contigo, eu quero me envolver com pessoas, eu quero me envolver com a tua igreja, eu quero me envolver confiantemente contigo, me ajude. Se você se sente impedido em função da dor, saiba, Jesus é especialista em curar, em libertar, em amenizar as nossas dores. Ele sabe direitinho como curar uma decepção, como curar uma frustração, como apagar da nossa mente, se não o fato, pelo menos a intensidade do fato, e nos dar liberdade para nos envolver com Ele. Terceiro motivo pelo qual as pessoas não se envolvem com o reino de Deus. Primeiro é impulso, só impulso não adianta. Segundo é a dor. E por último é o apego. Na leitura que fizemos, o terceiro personagem se destaca por um pedido aparentemente muito relevante. Jesus chega e diz: me siga. E ele prontamente responde: vou te seguir, vou me envolver contigo, mas posso despedir da minha família? Ele é um bom filho. Ele é um irmão amoroso. Ele quer se despedir da família. Eu pediria o mesmo. Você pediria o mesmo. Mas o Senhor Jesus diz algo muito inquietante. Jesus responde: meu amigo, quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Ora, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: a hora não é de despedir da família. A hora é de me seguir. E aparentemente a impressão que temos é que Jesus foi muito grosseiro. Foi muito duro. Jesus não precisava dizer aquilo. Jesus não valorizou a família. Jesus não compreendeu as emoções daquele homem. O nosso discurso é esse. Mas há um sentido no que Jesus Cristo diz. Jesus está ensinando que qualquer apego, até a família, pode se transformar em um impedimento para nos envolvermos com o reino de Deus. Até a família. Todos nós, irmãos, temos apegos. Apegos de toda a ordem. Nós temos apegos para com pessoas, nós temos apego para com coisas, nós temos apego para com ideias. O apego é também um mecanismo emocional. É uma mistura de carinho, preferência,
distinção demasiada, o apego nos faz muitas vezes dizermos para alguém: eu não posso, porque eu estou apegado a alguma coisa. Você tem alguma coisa na sua casa que não usa, mas que você tem dó, pena de doar ou de jogar fora caso esteja quebrado? Eu acho que você tem. Afinal de contas, se você e eu não tivéssemos, seria o famoso quartinho da bagunça. O quartinho da bagunça pode ser o banheiro lá da lavanderia, mas é o quartinho onde guardamos as nossas tralhas. E olha que todo mundo tem as suas. É um brinquedo da minha infância. Mas eu já tenho quase 50 anos. Eu estou guardando isso exatamente para quê? É a panela que eu ganhei no casamento. 25 anos. O cabo já quebrou. A borracha já soltou. Mas é presente de casamento. Vou guardar. É a camiseta de quando pesava 30 quilos a menos. Pela fé, eu ainda vou vestir. 5 anos, 10 anos. É o presente que alguém me deu. São apegos. É o carro que eu não quero me desfazer, ainda que me deixe na mão. É o apego. É alguma coisa que me traz um envolvimento tão grande que por ela eu vou achar um espaço. Eu vou achar tempo na minha agenda. Eu farei algo para mantê-la. Alguns apegos que podem te afastar de Deus e da obra de Deus. Primeiro apego, tradição familiar. A minha família sempre fez assim. Eu aprendi assim com a minha mãe. Eu recebi essa cultura religiosa. Eu recebi esse pensamento. Na família BOC é assim que nós fazemos as coisas. Só que essa maneira de fazer as coisas me impede de me dedicar a Deus, de obedecer a Deus, de servir a Deus em determinada área, de ser um cristão totalmente comprometido. Tem alguma tradição que se transformou para você em um verdadeiro obstáculo de envolvimento? Pense nisso. Paradigmas pessoais, coisa da minha cabeça, mas que eu não permito me desapegar. Uma ideia preconcebida, uma opinião pessoal. Eu li há muitos anos atrás, talvez uns 15 anos, uma pesquisa que foi feita pelo pessoal dos esportes lá na Europa, pessoal que promove a Eurocopa e tudo mais. Eles pesquisaram por que as pessoas escolhem seu time de futebol. Isso deve valer para qualquer país do mundo. Em geral, é herança familiar. Alguém da família decidiu ser palmeirense. O filho virou palmeirense, o avô virou palmeirense, toda palmeirense. Me explique por que você é. Não sei. O corintiano não sabe, o são paulino não sabe, o flamenguista não sabe. Me dê uma razão lógica. Não sei. É o número de campeonatos? Não é.
É porque o time ganha, não. Às vezes o time está quase saindo e caindo na classificação. Não é isso. É um apego. Nós gostamos. E quando o time ganha, a gente coloca até uma camiseta verde, palmeirenses. É um apego, é uma preferência, é um sentimento. Não tem explicação. É um apego, é um paradigma. Outro apego comum, imagens do passado. Coisas que vêm à nossa mente. Ah, eu gostava quando era desse jeito, quando era daquele. Quando a vida parecia ser mais simples. São apegos e apegos, pessoas. E cuidado, porque alguns apegos que nós temos são pecados. Pecados travestidos de ideias, de emoções. Nós nem percebemos, mas nos apegamos a pecados. Reputamos como coisas importantes para a vida. Não importa qual é o apego. Um apego pode te afastar de Deus. Pode te afastar da igreja. Pode quebrar a fé. Qualquer coisa que gere em você mais preferência, mais amor, mais gratidão, mais responsabilidade do que Deus e a sua obra, isso poderá se transformar num impedimento para o seu envolvimento com Deus e sua obra. Existe algum apego que está te levando para longe de Deus? Esteja mais apegado a Deus do que a qualquer outra coisa. Talvez por isso que Deus, desde o Antigo Testamento, ensinou o seu povo da seguinte forma: ame o seu Deus acima de todas as coisas, de tudo. Que nenhum amor que você nutre seja maior do que o seu amor por Deus. Que nada te alegre mais, que nada te empolgue mais, porque no momento em que alguma coisa te trouxer mais ânimo, mais alegria, mais apego, mais emoção do que Deus e a sua obra, você estará a um passo de deixar Deus e de apegar-se a qualquer outra coisa. Muito bem, eu e você somos desafiados a nos envolvermos com Deus, nos envolvermos com a obra de Deus, entrarmos, conforme a figura inicial, na lama e nos sujarmos no bom sentido do envolvimento. Lembremos, o impulso não é o bastante. É necessário ter mais do que emoção. A dor precisa ser superada. Seja a dor com pessoas, eventos, lembranças. E os apegos precisam ser vencidos para que Jesus se destaque sobre qualquer coisa ou pessoa. Termino com uma dessas imagens mesmo, para que você saia daqui e não se esqueça mais. Alguns aqui eu sei que são bons jogadores de futebol, ou são bons mentirosos, porque eles dizem que jogam bem. Eu nunca joguei bem futebol. Quando na escola era obrigado na educação física a jogar futebol, era um verdadeiro tormento, porque eu não gostava de jogar. Era obrigado a jogar e não jogava bem, nunca joguei bem futebol.
Então quem não joga bem na escola fica onde? É um castigo. Você, na verdade, não quer fazer outra coisa, apenas se defender das boladas. Se a bola vai entrar no gol ou não, é o outro problema. A questão é se defender. E assim foi a minha trajetória de futebol. Sempre goleiro por obrigação. Muito bem, fui num retiro de pastores e creia, não há pastor que jogue bem futebol, é raríssimo. No acampamento é que você vê a idade dos pastores dentro de campo. Primeiro, porque a maioria, para vergonha do nosso grêmio pastoral, está muitos quilos acima do peso. Segundo, porque alguns, como eu, só jogam uma vez por ano, vou no acampamento. Então, é o problema. Muito bem. Então lá resolvi, criei coragem para jogar futebol. E fui jogar com eles, aquilo mais. Estava até fácil, me senti quase um craque ali. Porque ninguém jogava nada, e você sabe, quando ninguém joga, qualquer pequeno destaque faz a diferença. E nisso, começou a chover, acampamento de Sumaré, alguns anos atrás, alguns de vocês conhecem. O campo de Sumaré, alguns anos atrás, alguns tipos, 100 anos atrás, tinha grama. Depois virou terra. E quando chove, lama. Tinha chovido a semana inteira. Sexta-feira, estamos nós correndo sobre a lama. Caiu um, caiu outro, todo mundo saiu de lá marrom. E alguns colegas como eu tiveram uma grande ideia: poupar as suas esposas do sacrifício que seria lavar uma roupa enlameada. O que nós fizemos? Jogamos a camiseta e os shorts no lixo. Também a meia. Jogamos fora. Porque possivelmente não daria nem para lavar. Estava tão impregnado, tão cheio de lama, que acho que a máquina de lavar ia travar de tanta lama. Mas uma peça acabou indo, uma meia, joguei uma, a outra foi. Acredite, aquela meia ficou na minha mente como símbolo vivo de total envolvimento. Porque eu tentei lavá-la. Nem sei por que lavar uma meia só. Mas, enfim. Não tinha jeito. Naquela época, ainda não tinha chegado no Brasil, ainda, alguns desses produtos, em geral americanos, que não só prometem, mas limpam mesmo e deixam branquinho. Não teve jeito. Nem esfregar e nem molho. Porque o envolvimento foi total. Assim deve ser a nossa fé. Algo tão impregnado em nós, que ainda que você quisesse, não conseguiria deixar de lado a experiência que você teve com Jesus. Ainda que você quisesse, não conseguiria se desfazer da nova vida que encontrou em Jesus. Ainda que você lutasse, não conseguiria esquecer o que aprendeu com Jesus. Querido, que nenhum impedimento dessa vida te leve desse envolvimento. Pé na lama, para nós é sinônimo de que estamos totalmente envolvidos com Jesus. Liberte-se dos seus impedimentos. Pé na lama, totalmente de Jesus. Vamos louvar o nome de Jesus nesse final de culto. E eu quero te convidar a se levantar. Nós vamos cantar esse hino de pé. É um hino que fala sobre brilho,
brilha Jesus. E na verdade Jesus brilha em nós, por nós. O brilho de Jesus é o nosso brilho. E que esse brilho seja o seu envolvimento com Ele, o seu envolvimento com a obra dEle, o seu envolvimento com a igreja, com o reino de Deus, que o seu brilho seja intenso, tanto quanto é intenso o seu envolvimento